E aí, candidato, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que você esteja com saúde e, mais importante, que você esteja estudando. Bom, nesse vídeo nós vamos corrigir as questões de matemática da prova do IFRJ, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro. Prova que aconteceu no ano de 2024 para ingresso no ano de 2025. Essa prova aconteceu, acho que foi outubro de 2024, tá bom? Então é muito importante que você refaça as questões junto comigo. Vai pausando o vídeo, vai fazendo continha aí no seu papel também, não fica só assistindo, porque se você só assistir o vídeo, é como se você estivesse apenas frequentando a aula lá no teu colégio ou no teu cursinho. Você tem que praticar, você tem que colocar o conhecimento em prática. É só assim que passa em prova de escola técnica, pessoal. Tem recebido algumas mensagens aí, né? Pô, professor Luiz Antônio, tá sumido, não está gravando mais conteúdo não, está gravando mais correção não. Eu estava com um problema aqui no software de gravação de vídeo, entendeu? Aí eu consegui resolver agora e realmente tinha mais de uns 20 e poucos dias aí que eu não publicava videoaula assim de correção. Só fazia publicação, só tem feito publicação de liberação de edital, né? Inclusive saiu agora há poucos dias o edital da EPICAR. Se você quer fazer a prova da EPICAR, o edital está aberto, é só você procurar, ler o edital, tiver na idade, faz a prova, para você ter a experiência de fazer prova para uma escola militar. É mais difícil? Claro, com certeza, não tem como comparar uma prova da IPCAR ou do Colégio Naval com prova de escola técnica, né? Prova do IFRJ, é só o estado do Rio disputando. Prova do Colégio Naval e IPCAR é nacional, escola militar, para seguir carreira no militarismo, tá bom? Então, pega lápis e papel aí para você fazer junto comigo as questões que eu vou corrigir agora de matemática. Essa prova é a prova tipo A. Eles elaboraram dois modelos de prova, tipo A e tipo B. Essa é a tipo A. Se você tem essa prova aí em PDF, né? Ou você conseguiu fazer a impressão dessa prova, melhor ainda. Resolver as provas do IFRJ, as provas anteriores, vai te dar sim uma luz, vai abrir muito a tua cabeça, vai te ajudar muito para você fazer a sua prova no final do ano. Se você tem interesse em fazer a prova do IFRJ esse ano 2025 para ingressar em 2026, vale muito a pena assistir essa resolução, tá bom? Lá no final do vídeo, se você achar interessante, se você achar que a aula foi boa, você dá o seu like e você faz a sua inscrição no nosso canal. Não custa nada para você e vai ajudar muito aqui o nosso trabalho, a continuidade do nosso trabalho. Vamos lá? Vamos resolver a prova então? Nesse ano de 2024, para ingresso em 2025, a banca que organizou a prova do IFRJ não foi mais a Selecom, a antiga banca que elaborava os concursos nos anos anteriores, e sim agora é uma instituição chamada IDECAM. E eu gostei muito dessa prova. Essa prova que essa instituição elaborou foi uma prova muito bem elaborada, uma prova com questões bem objetivas, que realmente avaliam o conhecimento de um aluno que está concluindo o ensino fundamental. As questões de matemática começaram na questão de número 16, porque de número 1 até número 15 são as questões de língua portuguesa, e a primeira questão já é uma questão envolvendo leitura e interpretação de texto com porcentagem. Então, nós temos o seguinte texto aí, ó, leia o texto a seguir. 7 a cada 10 estudantes usam IA na rotina de estudos. Se a cada 10 estudantes universitários ou que têm interesse em cursar uma faculdade utilizam frequentemente ferramentas de inteligência artificial na rotina de estudos, uma porcentagem um pouco maior, 80%, conhecem as principais ferramentas como ChatGPT e Gemini. A pesquisa foi feita em julho de 2024 com 300 estudantes. Você tem que criar o hábito de fazer isso, ó, destacar trechos importantes no texto, tá legal? Então, eu já vou destacar aqui 300 estudantes, foi o total de alunos pesquisados. Então, ele fala que essa pesquisa foi feita com 300 estudantes universitários que ingressaram na faculdade entre o fim de 2023 e início de 2024. Aí agora vem a questão de número 16. Eu vou ampliar aqui para você enxergar um pouco maior. Vamos lá. A partir das informações disponibilizadas no texto,
podemos afirmar que, dentre os estudantes universitários que participaram da pesquisa, ou seja, 300 estudantes, ok? O número que alegou não conhecer as ferramentas de inteligência artificial. Bom, então, pessoal, segundo o texto, o total de estudantes que participaram da pesquisa foram 300. Eu destaquei, tá? Estão aqui em cima, ó, 300 universitários, não é verdade? E desses 300 universitários, o que o texto diz para a gente? O texto disse que 80% conhecem. Olha só que interessante. Está aqui a informação, vou destacar para você. 80% conhecem as principais ferramentas como o ChatGPT e Gemini. A questão 16 perguntou o número de estudantes que alegou, olha só, não conhecer. Então, pessoal, pensa comigo, se 80 estudantes conhecem as ferramentas, nós temos 20% dos estudantes que não conhecem as ferramentas. Então, vou colocar aqui, 20% de 300 não conhecem. Então, nós vamos ter que calcular 20% de 300. Então, o primeiro passo é transformar, olha só, os 20% para a fração, tá legal? 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100 e a gente multiplica por 300. É assim que a gente calcula 20% de 300. Ou seja, a gente transforma os 20% para a fração, que é 20 sobre 100, e multiplica por 300. Beleza? E quando a gente faz isso, olha que interessante, lá em cima tem um 300 multiplicando, 300 tem 2 zeros, e embaixo tem um 100 dividindo, 100 também tem 2 zeros, eu posso cortar 2 zeros de 300 com 2 zeros de 100. Ou seja, a única continha que o candidato tinha que fazer aqui é 20 vezes 3, que vai dar quanto? 60. Então, acabou a questão, pessoal. Então, daqueles 300 universitários pesquisados lá, nós sabemos que 60 alegou não conhecer as ferramentas, o gabarito é a letra A. Olha que fácil, tá vendo? Então, realmente são questões para identificar, para avaliar se o aluno que está concluindo o ensino fundamental sabe ler e interpretar um texto e calcular a porcentagem. Questão 17, vamos lá. A figura abaixo foi criada pela Meta AI, ferramenta de inteligência artificial disponível no aplicativo WhatsApp. Após informado para a IA o comando faça um desenho geométrico, as medidas angulares dos arcos e um rótulo para cada região foram inseridas posteriormente à criação da imagem. Então, nós temos aí a imagem, observe que nós temos um círculo e nós temos algumas regiões desse círculo. Aqui é região A, região B, C, D, E e F. E cada região tem um ângulo associado. A região A tem um ângulo de 90 graus, a região B um ângulo de 45 graus e assim vai. Vamos ler as questões. Vamos lá. Admitindo que as cordas são diâmetros e que o raio da circunferência vale 6 centímetros. Aqui, vamos destacar o raio da circunferência. Pode-se concluir que a soma das áreas em centímetros quadrados das regiões B, D e F vale quanto? B, D e F. Então, a gente vai ter que somar as áreas das regiões B, D e F. Então, pensa comigo. As regiões B, D e F juntas aqui, B, D e F juntas. Eu quero somar essas três regiões aí. Pensa comigo, região B, 45 graus, região D, 90 graus e região F, 45 graus. Então, se eu somar esses três ângulos relacionados aí a cada uma dessas regiões, eu vou ter um ângulo total de 180 graus. O que isso quer dizer, professor Luiz Antônio? Isso quer dizer que as três regiões juntas, pessoal, elas totalizam a metade de uma circunferência, que uma circunferência completa tem 360 graus. A metade de uma circunferência tem 180 graus, ou seja, é a mesma coisa que a gente calcular a área da metade de um círculo com raio de 6 centímetros. É isso que a gente vai ter que fazer, então. Então, lá para fazer o cálculo, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área de um círculo e vou dividir
por 2. Tá bom? Como é que a gente calcula a área de um círculo? Tem a fórmula matemática, ó, πr ao quadrado, e depois eu vou dividir por 2, por quê? Porque é a metade de uma circunferência, é uma semicircunferência aqui, ó. Tá vendo? É um ângulo, é uma circunferência aqui, um setor circular com um ângulo de 180 graus, sabendo que o raio é 6 centímetros. Beleza? Então, nós vamos repetir o símbolo π aqui. O raio vale 6 centímetros e a gente vai dividir por 2. Então, vamos ficar com π vezes 6 ao quadrado, isso dá 36. E agora a gente vai dividir 36 por 2. Olha que interessante, vamos encontrar 18π. Ah, professor Luiz Antônio, eu já ouvi dizer que o π vale 3,14. É uma aproximação, tá bom? Uma aproximação para o número π é 3,14, mas aqui a gente não precisa substituir. Por quê, professor Luiz Antônio? Porque já tem lá nas opções, pessoal, aqui, ó, 18π. Ó. Acabou a questão. Olha que interessante. Tá vendo como a prova do IFRJ não é uma prova tão difícil? Agora, é claro que só vai saber isso, só vai conseguir lembrar, né? Só vai saber a fórmula, por exemplo, da área do círculo, tá vendo? Uma boa interpretação, aquele aluno que realmente estudou no ensino fundamental. Não aquele aluno que gazetava a aula, que não prestava atenção na aula, que ficava mexendo no telefone celular, pedia para ir ao banheiro ou beber água toda hora, que a gente sabe que nas escolas tem isso, não é verdade? Então, aquele aluno que realmente utilizou a escola como uma ferramenta de crescimento, de desenvolvimento, o aluno não teve dificuldade, tá bom? Vamos para a próxima questão? Na próxima questão aqui, ó, é uma outra questão envolvendo texto, tá vendo? Agora tem uma tirinha aqui, ó. Vamos lá, questão de número 18. Leia atentamente a tirinha a seguir. Então, na tirinha, nós temos no primeiro quadrinho da nossa tirinha, a inteligência artificial falando com o usuário. Então, está aqui, ó, eu sou uma inteligência artificial. Trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem folga, sem salário e sem benefícios. Então, isso é importante, hein? Isso aqui que a inteligência artificial falou para o usuário é importante, eu vou destacar, ó, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Beleza? Bom, agora eu já vou direto na questão, não vou nem ler o restante, tá? Então, a questão falou o seguinte agora, ó, admita que esta inteligência artificial tenha trabalhado nas condições mencionadas na tirinha por exatamente 52 semanas. A quantidade total de horas, ó, quantidade total de horas trabalhadas por ela é um número que pode ser expresso na forma aqui, ó, a elevado a x vezes b elevado a y vezes c elevado a z vezes d elevado a w, em que a, b, c e d são números primos distintos e x, y, z e w são, respectivamente, os expoentes associados aos fatores primos a, b, c e d. Pode-se concluir que a soma, ele quer a soma a mais b mais c mais d mais x mais y mais z mais w. É um número que encontra-se compreendido entre... Então, pessoal, nós temos que descobrir os valores de a, b, c, d, x, y, z e w. Como vamos fazer isso, professor Luiz Antônio? Bom, nós vamos primeiro ter que calcular, como o problema falou, o total de horas trabalhadas pela inteligência artificial nas 52 semanas. Foi isso que o texto falou, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Se a inteligência artificial trabalhou por 52 semanas e uma semana tem 7 dias e cada dia tem 24 horas, a gente tem que multiplicar tudo. Então, é isso que nós temos que fazer. Temos que fazer o seguinte, ó, nós temos que multiplicar 24 horas, porque 24 horas é o número de horas em cada dia, vezes 7 dias, que uma semana tem 7 dias, vezes 52 semanas. Ah, Luiz Antônio, eu tenho que fazer essa multiplicação? Não, não vamos fazer essa multiplicação. Nós vamos fatorar cada um desses números aí, ó. O número 24, a forma fatorada do número 24 é 2 elevado ao cubo vezes 3.
O 7 já está na forma fatorada. O 52 na forma fatorada, 2 elevado ao quadrado vezes 13. Ah, Luiz Antônio, eu não sei escrever um número na forma fatorada. Então, vamos lá, vamos fatorar aqui, ó, 24, ó. 24 por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Então, 24 fatorado é 2 elevado ao cubo vezes 3. O 52 na forma fatorada, vamos lá, por 2, 26, por 2, 13. 13 é primo, ó, por 13, 1. Então, o 52 é 2 ao quadrado vezes 13, tá bom? O 7 já está na forma fatorada, não precisa escrever na forma fatorada. Então, vamos lá. Como é que ficou o 24 na forma fatorada? 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 7. Como é que ficou o 52 na forma fatorada? 2 elevado ao quadrado vezes 13. E agora, nós vamos aplicar uma propriedade de potência, né? Multiplicação de potência de mesma base. Esse 2 elevado ao cubo com esse 2 elevado ao quadrado, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, ficamos com 2 à quinta vezes 3 vezes 7 vezes 13. Tá aí, ó, tá bom? Só que esse número, o problema falou para a gente que ele é igual a elevado a x vezes b elevado a y vezes c elevado a z vezes d elevado a w. Lembra que ele falou isso? Então, pessoal, agora a gente já consegue definir, ó, quem são o a, o b, o c e o d. Então, aqui, ó, o a é 2, o b é 3, o c é o 7, o d é o 13 e também os expoentes, ó. O x é 5, e aí a gente tem y, z e w igual a 1 aqui, ó, pois os expoentes de 3, 7 e 13 é 1. Como a gente quer a soma de todo mundo, a gente vai encontrar 33, está aí, ó, somei, ó, 2 mais 3, 7, 13, 5, 1, 1 e 1. E aí acabou a nossa questão, pessoal. O gabarito está aqui, ó, letra D. Entre 32, tá? Não esqueça que a questão perguntava que esse valor, essa soma, era um número compreendido entre, tá aí, ó, 32 e 35. Questão 19, a questãozinha envolvendo um probleminha do primeiro grau. Uma empresa de tecnologia de inteligência artificial precisa estimar o seu consumo de energia elétrica. Para isso, observou-se que, vou destacar, vamos lá, ó, 3/7 da energia era destinada para o setor de engenharia e desenvolvimento de produtos. 34 megawatts eram destinados para o setor de pesquisa e desenvolvimento. Os 1/6 restantes da energia para o setor de negócios e comercialização. Assim, podemos calcular que a demanda de energia elétrica dessa empresa será de... Então, nós não sabemos a demanda de energia elétrica. Então, essa demanda de energia elétrica, pessoal, esse total, eu vou chamar de x, tá bom? Nós sabemos que 3/7 de x era para o setor de engenharia e desenvolvimento, mais 34 megawatts era para pesquisa e desenvolvimento. 1/6 do total para o setor de negócios comercializados. Então, se nós somarmos tudo, isso tem que dar x, tá certo? Entendeu o que eu fiz? Somando tudo, ó, somando a quantidade destinada para o setor de engenharia e desenvolvimento de produtos, mais os 34 megawatts destinados para o setor de pesquisa e desenvolvimento, mais 1/6 que era destinado para o setor de negócio e comercialização. Tem que dar o total, tá bom? Então, nós temos essa equação aí do primeiro grau para a gente resolver. Então, vou puxar um pouquinho para o lado aqui para a gente resolver ela aqui. Tá, aí eu copiei ela aqui, tá? Antes que alguém pergunte, pessoal, aqui, ó, 3/7 de x é a mesma coisa que 3x sobre 7, beleza? E aqui também, ó, 1/6 de x é a mesma coisa que x sobre 6, tá? Se você ficar com dúvida nisso aí, você não pode ter dúvida nisso. Bom, agora nós vamos calcular o MMC entre 7 e 6. Debaixo desse 34 tem 1 e debaixo desse x tem 1. O MMC entre 7 e 6 é 42. Tem que saber calcular MMC entre números, né? Números naturais. E agora a gente faz esse processo aqui, ó. 42 dividido para 7 dá 6. 6 vezes 3x, isso vai dar 18x.
42 dividido para 1, isso vai dar 42. 42 vezes 34, sei lá quanto é que vai dar isso, vou fazer no meu rascunho aqui. Fiz aqui, pessoal, deu 1.428. Agora vou dividir aqui, ó, 42 por 6, que dá 7. 7 vezes x lá em cima, isso vai dar 7x. Finalmente, lá do outro lado da nossa igualdade, ó, 42 dividido para 1 dá 42. 42 vezes o x, isso dá 42x. Agora a gente cancela o denominador, porque está dividindo dos dois lados, tá bom? E aí agora, galera, ó, 18x mais 7x, isso vai dar 25x. O 42, né, vai ficar lá do outro lado, vou repetir aqui, 1.428 igual a 42x. Agora, ó, 1.428 vai ser igual a 42x menos 25x. O que eu fiz, professor Luiz Antônio? O que você fez aí? Mandei o 25x para o outro lado da igualdade, ele vai negativo, beleza? Essa diferença aqui, 42 menos 25, e agora a gente divide 1.428 para 17, tá bom? E essa divisão aqui, ela vai dar exata, então o valor de x aí é 84. Pode dividir aí no seu papel aí, tá bom? Não fica conformado com o meu resultado aqui, faz o seu cálculo aí também, tá? É interessante que você repita o segredo para você passar na prova do IFRJ, não só na prova do IFRJ, como qualquer prova, é a repetição, tá bom, pessoal? Repetir sempre, segredo é esse, tá bom? Só passa quem estuda todo dia, quem refaz as questões todo dia. Então, acabou aí, ó, encontrei letra D, 84 megawatt, é o nosso valor de X, é o total aí da demanda de energia elétrica da empresa de tecnologia. Vamos lá então, galera, questão de número 20, leia o texto a seguir. Então, o candidato tinha que ler esse pequeno texto aí para resolver a questão de número 20. Vamos lá. O uso de inteligência artificial aumenta e alcança 72% das empresas, diz pesquisa. As informações são da pesquisa The State of All in Early 2024. É isso aí, tá? Desculpem o meu inglês. Então, vamos lá, realizada pela McKinsey, acho que é isso, acho que é essa a pronúncia, McKinsey aqui, ó. Se eu estiver errado, me desculpem, tá bom? Em meio a cada vez mais investimento das empresas no desenvolvimento dessa tecnologia, a inteligência artificial generativa, a GenAI, também acompanhou esse movimento, indo de, aqui ó, informação importante, ó, 33% em 2023 para uma presença de 65% este ano. E aí o IFRJ colocou esse gráfico aí, ó, tá bom? Então, como ele mesmo falou, ó, de 33% para 65% a IA generativa, tá bom? A inteligência artificial generativa. E o que depois a questão pediu? Observando o gráfico acima, se admitirmos que o percentual do crescimento do uso da IA generativa será de 2024 para 2025, metade do que foi de 2023 para 2024, podemos estimar que em 2025 o uso da IA generativa pelas empresas será aproximadamente de questão que eu considero polêmica. Por quê, professor Luiz Antônio? Olhe para os valores, mano, que aparecem nas opções, ó. São valores muito próximos, tá vendo? Valores muito próximos e a questão mencionou aproximadamente, tá legal? E se você trabalhar com aproximação, a gente erra a questão, galera. Bom, vamos lá, então, preste atenção. De 2024 para 2025, tem que ser a metade, tá bom? A metade do que foi de 2023 para 2024. Bom, segundo o gráfico, de acordo com o gráfico, de 2023 para 2024, já vimos aqui que foi, cara, de 33% para 65%. Então, nós temos que calcular primeiro esse aumento percentual, tá bom? Daqui, ó, de 33% para
65%, aumentou em quantos por cento? Você precisa calcular isso aí, de 2023 para 2024. E depois calcular metade, que vai ser o aumento de 2024 para 2025. Então, a questão não é uma questão bananada, tá legal? É uma questão bem elaborada, uma questão que eu acho até que ela é sujeita à anulação, porém a questão não foi anulada. Então, vamos lá. De 33% para 65% foi um aumento de quantos por cento? Vamos calcular isso daí? A diferença foi de 32%, não é verdade? Então, 32% em cima de 33%, isso dá um percentual, se dividirmos aqui, 0,9696, vai embora. Então, é um valor muito próximo mesmo, de 97%, pessoal. Tá legal? Então, para calcular o percentual de aumento, não tem jeito, tem que fazer essa conta. Tem que dividir 32 para 33. Por quê, professor Luiz Antônio? Porque 32% foi o aumento de 33% para 65%, e o total era de 33%. Então, aumentou em 97%. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que aumentar 65% mais a metade disso aqui, a metade de 97%, que é 48,5%, de 65%. Pô, professor Luiz Antônio, que cálculo, o cálculo complexo, né? O cálculo é complexo, tá bom, pessoal? Então, repetindo para você, vamos lá. Então, de 33% para 65%, foi um aumento aproximado de 97%. Beleza? Não é? Quase dobrou, na verdade, não é? Se fosse para calcular mesmo aproximadamente, eu colocaria 100%, aumento de 100%, tá bom? Mas você não pode fazer isso, porque senão dá errado. Então, foi um aumento de 97% aproximadamente. Não dá 97%, tá, pessoal? Dá 96,9%, mas eu vou usar 97%. A metade de 97%, ou seja, 97% dividido para 2, dá 48,5%. Então, agora o que nós temos que fazer? Pegar o 65% e aumentar em 48,5%. E como é que eu faço isso? Assim, 65 mais 48,5% de 65%, e isso vai dar 31,5%, tá bom? Tem que saber fazer conta de porcentagem, não tem jeito. 48,5% de 65% deu isso aqui, 31,5%. Agora, nós vamos somar, beleza? E aí, quando a gente somar isso daí, nós vamos obter o resultado final, que vai ser 96,5%. Essa é a resposta da questão, tá aí, 96,5%, tá bom? A única aproximação que eu fiz aqui foi nesse 97%, tá vendo? 96,96 eu arredondei para 97. Tá? É uma questão complexa. Se trabalharmos com aquele aumento de 100% que eu havia mencionado anteriormente, eu encontro, cara, 97%, que é muito próximo. Então, eu acho que isso é sacanagem, né? Sacanagem com o candidato, sacanagem com um aluno, que é um aluno de 9º ano, que vem concluindo o ensino fundamental, às vezes de escola pública, com uma série de problemas, uma série de dificuldades, lacunas, né? Mas é assim que tem que ser, só vai entrar, só vai passar, só vai acertar os melhores alunos, aqueles que realmente estudaram, tá bom? A questão de número 21 é uma questão envolvendo regra de 3 composta. Para a IA do Google Gemini, foi dado o seguinte comando. Vamos lá. Escreva o enunciado de uma questão de múltipla escolha cujo tema é grandezas proporcionais. Beleza? Então, tá aí. Então, a IA respondeu com o seguinte enunciado. Tá aí o enunciado. Uma fábrica produz 300 peças em 9 horas. Se a produção aumentar em 50%, em quantas horas serão produzidas 600 peças? Então, as grandezas envolvidas nesse problema são peças, tá bom? Tempo, que aqui está em horas, e produção, beleza?
Então, eu resolvo essa questão da seguinte maneira, pessoal. Eu vou escrever essas três grandezas aí. Estão aí as três grandezas, ó, peças, tempo e produção, tá legal? Bom, como a questão pergunta a quantidade de horas, então a nossa grandeza incógnita é tempo. Então, eu vou colocar um x aqui no tempo, beleza? E agora nós vamos analisar as grandezas, verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, 2 a 2, tá bom? Então, por exemplo, peças e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Para produzir mais peças, nós precisamos de mais tempo. Coloco setinhas no mesmo sentido. Tempo e produção são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu boto aqui, ó, setinhas em sentidos contrários, tá bom? Eu já tinha colocado setinha para cima aqui no tempo, tá bom? E como produção e tempo são grandezas inversamente proporcionais, eu tenho que colocar setinha para baixo aqui na produção, tá legal? Professor Luiz Antônio, como assim grandezas inversamente proporcionais? Pessoal, se a produção da empresa, se a produção da fábrica diminuir, não é, a produtividade, o tempo aumenta, o tempo para produzir as peças aumenta. Agora, se a produção é num ritmo acelerado, o tempo para produzir, para fabricar tais peças, o tempo diminui. Por isso que elas são grandezas inversamente proporcionais. Agora, nós vamos colocar os valores que tem no texto da questão. O problema falou que para produzir 300 peças são utilizados, ó, são precisos 9 horas, tá vendo? E a produção, vou colocar uma produção de 100%. Beleza? Tá aí. Agora é o seguinte, se a produção aumentar em 50%, então agora nós vamos ter uma produção de 150%, tá bom? E eu quero saber em quanto tempo serão produzidas 600 peças, foi o que o problema mencionou, tá bom? Então, a produção aqui, ó, tá vendo? Está aumentando em 50%. Eu tinha colocado uma produção de 100%, então aqui eu coloco uma produção de 150%. Por quê? Um aumento de 50%. Isso não é óbvio, tá bom, pessoal? Se você é aluno de 9º ano, aí, de 8º ano, até aluno de ensino médio mesmo, não tem hábito de resolver esse tipo de questão. Agora nós vamos equacionar o nosso problema. Nós vamos colocar aqui, ó, 3 frações, uma sozinha do lado esquerdo. Nessa fração que está sozinha, eu coloco a grandeza incógnita, aqui, ó, 9 sobre x. Aqui eu vou colocar a peças, grandeza peças, 300 sobre 600, do jeito que aparece aqui, porque a peças e tempo são grandezas diretamente proporcionais, mas aqui na terceira fração, ó, eu coloco 150 sobre 100. Por quê, professor Luiz Antônio? Porque tempo e produção são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu inverto aqui a ordem, tá bom? Dessa fração. Em vez de eu colocar 100 sobre 150, eu coloco 150 sobre 100. E agora nós vamos resolver essa equação. De cara aqui, ó, eu posso cancelar 2 zerinhos do 300 com 2 zerinhos do 600. Posso cancelar um zerinho do 150 com um zerinho do 100. Tá vendo? Já melhorou e muito a minha equação. Tá legal? Então, eu vou continuar aqui, ó, com 9 sobre x. Aqui, eu posso escrever 1 meio, porque, professor Luiz Antônio, aqui, pessoal, preste atenção, 3 sobre 6 que eu tenho aqui, ó, é a mesma coisa que 1 meio. Basta você simplificar por 3, divide em cima e embaixo por 3, você encontra 1 meio. Tá vendo? Então, isso aqui é simplificação de frações, você tem que saber fazer, não tem jeito. E a outra fração aqui, ó, 150, aliás, 15 por 10, né? A gente pode simplificar por 5. Dividindo por 5 em cima e embaixo, nós vamos ter 3 sobre 2, tá bom? Então, a nossa equação fica 9 sobre x igual a 3 sobre 4, tá bom? Aqui, ó, 1 vezes 3 deu esse 3 aqui, e depois 2 vezes 2 deu esse 4 aqui, ó. Agora, a gente pode fazer a multiplicação cruzada aqui e nós vamos encontrar a resposta da nossa questão, ó, 3x igual a 36,
o x vai ser a divisão de 36 para 3, pessoal, que dá 12. Então, tá aí, são necessárias 12 horas para que a inteligência artificial, tá bom? Encontre aí o resultado. Tá aí, gabarito letra D, 12 horas. Leia o texto a seguir. Então, vem uma questão aí envolvendo, né, tem um texto que o candidato tinha que fazer a leitura, não tem jeito. As provas de escola técnica são repletas de texto mesmo, tá? É uma tendência. Você não pode achar que vai entrar para uma escola técnica, para um IFRJ da vida, cara, com preguiça de ler, não pode ler. E aí a questão 22 é relacionada ao texto. Vamos lá, em matemática, um uso bastante comum das inteligências artificiais é na resolução de equações e inequações. Foi solicitado a uma IA que encontrasse o conjunto de solução da equação que você está vendo aí, ó, uma equação irracional. Tá vendo? Então, esta, quando ele fala esta, tá? É a inteligência artificial, beleza? Esta solucionou corretamente o problema, encontrando para o conjunto solução, e aí a gente tem que resolver esta equação irracional aí, tá bom? Equação irracional, geralmente conteúdo do 9º ano do ensino fundamental. Bom, então, para começar a resolver essa equação irracional, a gente manda esse 2 que está de um lado somando, vai para o outro lado subtraindo. E aí a gente vai ficar com x mais 4 igual a x menos 2. E agora o que a gente faz, professor Luiz Antônio? A gente eleva ambos os membros da igualdade, ou seja, os dois lados da nossa igualdade, ao quadrado, tá bom? Então, aqui vai cancelar, ó, radical com expoente, tá bom? Quando você eleva uma raiz quadrada ao quadrado, você está fazendo uma operação inversa da outra. E aí nós vamos ficar com x mais 4 de um lado, e do outro lado isso aqui é um produto notável, né? Você não pode imaginar, pensar que isso aqui dá x ao quadrado menos 4. Não, isso aqui, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4. Tá aí. Então, isso aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4 é o resultado desse produto notável aí, ó, x menos 2 ao quadrado, tá bom? Fazendo um cantinho aqui para você, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Resulta, então, x ao quadrado menos 4x mais 4, tá bom? Espero que você saiba resolver esse tipo aí de produto notável. Bom, agora nós vamos passar todo mundo para o lado direito aqui da nossa igualdade, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4 menos x menos 4. Já percebeu que vai aparecer dois termos simétricos, esse mais 4 e esse menos 4. E para finalizar a nossa equação, finalizar não, né? X ao quadrado menos 5x, está aí, ó. Beleza? Então, nós temos essa equação do segundo grau, era uma equação irracional, caímos numa equação do segundo grau para resolver. Aí aqui você pode resolver pela fórmula de Bhaskara, pode resolver por soma e produto. Eu gosto de resolver esse tipo de equação pelo método da fatoração, ó. Eu vou colocar aqui o x em evidência, ó, x que multiplica x menos 5, tá bom? E aí, eu vou resolver da seguinte forma. Como nós temos aqui dois números, x e x menos 5, e o produto deles está dando zero, então a primeira possibilidade é que x é igual a zero, e a segunda possibilidade é que x menos 5 é igual a zero, o que vai me dar x igual a 5. Então, encontrei aqui duas possíveis soluções para a nossa equação irracional. Só que agora nós temos que testar, nós temos que verificar se essas duas raízes, se elas satisfazem a equação irracional inicial. Então, o que nós fazemos agora? Vamos colocar no lugar de x, vamos colocar 5 e depois 0. Se eu colocar 0 no lugar de x, fica assim, ó, 0 mais 4, raiz quadrada de 0 mais 4, né? Mais 2 igual a 0. E isso dá o quê? Raiz quadrada de 4 mais 2 igual a 0. A raiz quadrada de 4 é 2, então fica 2 mais 2 igual a 0.
4 igual a zero. Isso aqui é falso, tá bom? 4 não é igual a zero, isso é falso. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que x igual a zero não é raiz da nossa equação irracional, tá bom? E agora, vamos testar a outra raiz agora. No lugar de x agora, nós vamos colocar 5. Então, fica 5 mais 4 mais 2 igual a 5. Vamos testar. Então, vamos ficar com raiz quadrada de 9 mais 2 igual a 5. A raiz quadrada de 9 é 3. 3 mais 2 igual a 5. 5 igual a 5. Ok, 5 realmente é igual a 5. Então, pessoal, a única raiz que é solução da equação irracional é x igual a 5, tá bom? X igual a 0 não serve para o nosso conjunto solução. Beleza? Então, a gente escreve que o conjunto solução, assim, ó, só pode ser 5. 0 não serve, porque 0 não substituindo lá no lugar de x igual a 0, não obtemos uma igualdade. Logo, o gabarito é a letra B, tá vendo? Ó? O único elemento do conjunto solução é o 5. Questão de número 23, vamos lá. Na inteligência artificial, a média harmônica tem uma grande importância, pois ela permite avaliar o desempenho de algoritmos de avaliação. Dados dois números reais positivos, A e B, a média harmônica de A e B é obtida efetuando o inverso da média aritmética dos números 1 sobre A e 1 sobre B. Dessa forma, a média harmônica dos números 8 e 12 é um valor que se encontra compreendido entre... Bom, vamos lá. Aí depois ele deu uma outra informação, a questão aqui, ó. Falou que o inverso de um número real não nulo x é 1 sobre x, tá bom? A média aritmética, ó, 8 mais 12 divide por 2. Vai dar 20 dividido por 2, vai dar 10, tá bom? Isso aqui é a média aritmética entre 8 e 12. Só que o problema está falando que para calcular a média harmônica, a gente tem que calcular o inverso da média aritmética entre 1 sobre 8 e 1 sobre 12. Então, a gente tem que somar ó, 1 sobre 8 e 1 sobre 12 e dividir por 2. O que eu estou calculando aqui? A média aritmética entre 1 sobre 8 e 1 sobre 12, tá bom? E como é que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que somar aqui, ó, 1/8 com 1/12. Tem que calcular o MMC. O MMC é 24, tá bom? 24 por 8 dá 3 vezes 1, 3 aqui em cima. 24 para 12, 2 vezes 1 lá em cima é 2, beleza? Então, é assim que a gente calcula aqui, ó, a média aritmética entre 1/8 e 1/12, beleza? Então, aqui em cima nós vamos obter, ó, 5/24 dividido para 2. Divisão de frações, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Então, a média aritmética entre 1/8 e 1/12 vai ser 5/48. Isso aqui é a média aritmética, tá bom? Só que lá no texto foi falado que para calcular a média harmônica, que eu vou chamar de MH, é o inverso dessa média aritmética. O inverso de 5/48 é 48 quintos. E agora a gente divide 48 por 5, que dá 9,6. Então, acabou a nossa questão, tá aí, tá? E 9,6 é um número que está compreendido entre 9,2 e 9,8. Acabou a questão aí do IFRJ. Questões de número 24 a 25. Para resolver essas questões, nós temos que utilizar o texto que o IFRJ colocou, tá bom? O texto está aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho para você ler junto comigo, para você acompanhar, é claro, para a gente resolver essas questões aí, ó. No universo da inteligência artificial, é muito importante avaliar a razão entre a quantidade de dados que são realmente positivos e o número de dados que foram classificados como positivos. Então, vou repetir a leitura aí.
é muito importante avaliar a razão entre a quantidade de dados que são realmente positivos e o número de dados que foram classificados como positivos. São duas coisas diferentes, tá bom? Esta quantificação é chamada de precisão e é dada pela seguinte fórmula. Então, aqui nós temos uma fórmula matemática que relaciona, que é chamada de precisão. O que é isso? É a razão entre a quantidade de dados que são realmente positivos e a quantidade de dados que são classificados como positivos. Beleza? Bom, e essas letras aí representam o quê, professor Luiz Antônio? O X representa exatamente a razão, tá bom? E o Y representa a quantidade de dados que realmente são positivos. E essa soma que aparece no denominador da fração, y mais z, é a quantidade de dados que são classificados como positivos. Beleza? Então, ele falou aqui, ó, x, y e z representam nesta ordem a precisão, a quantidade de verdadeiros positivos e de falsos positivos. Tá bom? Então, agora nós vamos ler a questão de número 24. Em uma certa análise de dados, verificou-se que a quantidade de verdadeiros positivos e falsos positivos foram respectivamente igual a 25 e 5. E o que são os verdadeiros positivos e os falsos positivos? São os valores de y e z. Estão aqui, ó, y e z, tá vendo? São os verdadeiros positivos e os falsos positivos. O x é a precisão, beleza? Então, ele está falando para você, candidato, que os valores de y e z são nessa ordem 25 e 5. E ele vai te perguntar o valor de x. Aqui, ó, pode-se concluir que a precisão é um número compreendido entre, então nós temos que encontrar o valor de x. Ou seja, basta substituir na fórmula que o IFRJ deu para você, deu para os candidatos, tá bom? Então, nós vamos repetir a fórmula aqui, ó. X é igual a y dividido por y mais z. Essa foi a fórmula. E agora, nós vamos resolver, nós vamos substituir o y por 25, aqui embaixo 25 mais 5. E olha que interessante, olha o que nós vamos obter, 25 dividido por 30. É claro que nós vamos simplificar essa fração, dividindo em cima e embaixo, numerador e denominador, dividindo por 5. E aí, o que é que nós vamos obter, professor Luiz Antônio? Nós vamos obter 5 sextos. E agora, você tem que dividir 5 para 6 para você encontrar essa resposta. Fiz o cálculo aqui em cima para você, ó. Então, 5 sextos, 0,8333, isso é, como você deve saber, uma dízima periódica, tá bom? Esse número está compreendido entre 0,75 e 1. Acabou a questão. Vamos para a próxima. A próxima questão é uma questão ainda relacionada àquela fórmula. Em outra análise de dados, verificou-se que a precisão foi igual a 60%. Pode-se concluir que a razão z sobre y vale quanto? Então, mais uma vez, eu vou ter que escrever a fórmula. Então, a fórmula é, ó, x igual a y dividido por y mais z. Agora, nós temos o valor de x, que é 60%. Para quem não sabe, o número 60% pode ser escrito como 60 sobre 100. E se você simplificar, tá bom? Aqui, ó, cortando 2 zerinhos de cima e posteriormente por 2, você vai encontrar 3/5. Então, nós temos 3/5 igual a y
dividido por y mais e. O que você fez, professor Luiz Antônio? Aqui, ó, a fórmula não é assim? X igual a y sobre y mais e. No lugar de x, eu coloquei o valor do x aqui na forma de fração. Aqui é a forma de fração do x. Beleza? E agora, nós vamos multiplicar cruzado aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos multiplicar 5 vezes y e 3 vezes y mais e. Tá bom? Repetindo para você. Aqui, ó. 5 multiplica pelo y, tá aqui. E 3 multiplica por y mais e, estão aqui. E agora nós vamos resolver isso, ó. 5y aqui desse lado. Aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva, tá bom? Esse 3 aqui, ó, multiplica o y e em seguida multiplica o z. Por isso que fica 3y mais 3e. É um erro muito comum que os candidatos, né, que aluno de nono ano tem, de multiplicar só o primeiro termo, né, só o y. E agora nós vamos mandar esse 3y para o outro lado, ele vai negativo. Ó. Vamos ficar com 2y igual a 3e. Como é que eu vou fazer aparecer, professor Luiz Antônio, o z sobre y? Muito fácil. Aqui agora, ó, olha o que eu vou fazer. Vou escrever duas frações dos dois lados, tá bom? Esse 3 que está do lado direito vai para o outro lado dividindo, então ele vai aparecer aqui. E esse y que está do lado esquerdo vai para o outro lado dividindo. Então, o y vai aparecer aqui em cima. Quem é que ficou em cima aqui? Ó? O 2 de um lado e o z do outro. Então, está aí. Ó. Encontrei a resposta. Z sobre y vale quanto? 2/3. Resposta, letra A. 2/3, pessoal. Próxima questão. Questão de número 26. Está aí. A partir da fórmula mencionada no texto, pode-se concluir que y vale quanto? Bom, agora eu vou repetir mais uma vez. Ó. X é igual a y dividido por y mais e. Ele quer o valor de y, não é isso? Então, vou isolar y nessa equação aí. Como assim, professor, isolar y? A gente tem que deixar o y sozinho. Então, agora vai ficar assim, ó, x que multiplica y mais e igual a y, tá certo? O que eu fiz? Esse x, esse y mais e que está aqui dividindo, ó, ele vai para o outro lado multiplicando o x. Aqui, ó, apareceu multiplicando. Beleza? Estou resolvendo bem devagarzinho para você entender, para você não ficar com dúvida, tá bom? E agora eu vou aplicar a propriedade distributiva. Ó. X vezes y, isso dá xy. X vezes z, isso dá xz. E do outro lado eu vou repetir o y. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou mandar esse xy que está aqui, vou mandar para o outro lado da igualdade. Tá bom? Lei do cancelamento, né? Do outro lado vai ficar assim, ó. Vai ficar y menos xy. Tá bom? Bom, vamos colocar o y em evidência agora. Tá legal? Vamos colocar o y em evidência. Nós vamos fazer y que multiplica, aí vai ficar assim, ó, 1 menos x. Tá bom? Como assim, professor, colocar em evidência? Eu estou fatorando essa expressão aqui, ó. Eu estou colocando em evidenciação o y. Agora, esse 1 menos x que está de um lado multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Aí o y vai ficar sozinho. Lembra que eu falei que a gente tinha que deixar o y sozinho? E do lado esquerdo, ó, xz dividido para 1 menos x. Claro que para que esse y seja um número racional, para que ele exista, é claro que esse x ele tem que ser diferente de 1. Por quê, professor Luiz Antônio? Porque o denominador de uma fração, esse denominador aqui, ó, tem que ser diferente de 0. E para que ele seja diferente de 0, o x tem que ser diferente de 1. Está aqui a nossa resposta. Ó. O y é xz dividido para 1 menos x. Então, gabarito, ó, letra A, está aqui, xz dividido para 1 menos x. Eu espero que você esteja acompanhando, eu espero que você esteja gostando dessa correção aí.
Bem-vindo à questão 27, questão mais difícil da prova, pelo menos na minha visão, tá bom? Vamos ler a questão. Essa daqui é uma questão que eu tenho, assim, convicção que quase todos os candidatos erraram essa questão ou chutaram, tá bom? Quem tentou resolver, a maioria errou e muito aluno chutou, não teve a mínima noção de como resolver essa questão aí. Eu acho que para aluno de nono ano é uma questão difícil, sim. Você pode até não concordar comigo, se você é professor de matemática como eu, ou se você é aluno, né, estudante de matemática, você já tem um nível mais alto, você já está em outro patamar, está se preparando aí para fazer uma prova de escola militar, eu entendo você, tá? É claro que eu consigo resolver essa questão, mas o aluno de nono ano, pensa comigo, cara, no aluno de nono ano que acabou de estar concluindo o nono ano do ensino fundamental, de uma escola pública principalmente, de uma escola municipal. Cara, o aluno, para esse aluno, essa questão aqui, ela, sabe, está em outro nível, é surreal para ele. Vamos lá, vamos ler a questão. As inteligências artificiais são uma grande ferramenta e estão revolucionando a nossa sociedade. Porém, a sua capacidade de abstração matemática é ainda bastante limitada. O seguinte problema foi proposto para 3 IAs. O número, olha esse número, ó, 99 reticências, 98000 reticências, vai embora. Possui N algarismos 9 e N mais 1 algarismos 0. Encontre o menor valor positivo que deve ser adicionado ao número para que este se torne um quadrado perfeito. Olha essa questão aí, gente. Bom, então, esse número que foi citado aí pela questão, né, pelo enunciado, esse número aqui, ó, ele tem uma quantidade de zeros maior que a quantidade de 9. Como assim, Luiz Antônio? É que ele está dizendo, pessoal, ó, até a interpretação da questão é difícil. Esse número possui N algarismos 9, uma quantidade N de algarismos 9, e quantos algarismos 0, professor Luiz Antônio? N mais 1, tá vendo? Então, por exemplo, se a quantidade de 9 for 1, a quantidade de 0 é 2. Beleza? Então, vou fazer alguns exemplos aqui práticos para você entender. Aqui, ó. Se eu colocar apenas um 9, ó, 9, 8, aí a quantidade de 0 tem que ser 2, ó. Tá vendo? Então, eu tenho um algarismo 9 e 2 algarismos 0. Ou seja, n algarismos 9 e n mais 1 algarismos 0. Um outro exemplo, aqui, se eu colocar dois 9, ó, 9, 9, 8, são dois 9 aqui, eu vou ter que colocar 3 zeros, ó, 1, 2, 3. Beleza? Ah, Luiz Antônio, mas quanto vale o n? O n vale 1, o n vale 2? Não, o n vale um número, provavelmente um número natural, tá bom? Então, eu vou utilizar esses dois exemplos aqui, vou até colocar mais um aqui para você. Vou colocar mais um aqui para você entender, ó. Vamos lá. Vou colocar um número agora com 3 algarismos 9. 9, 9, 9, aí o 8. Agora eu tenho que colocar 4 zeros, ó. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Agora é o seguinte, preste atenção. A cada um desses números aí, se eu somar 1, dá um número quadrado perfeito. Que isso, professor Luiz Antônio? Sim. Como é que você sabe disso, professor Luiz Antônio? Cara, aí é que está o pulo do gato. Olha só, o número 99 elevado ao quadrado dá 9.801. O número 999 elevado ao quadrado dá o número 998.001. Então, você está vendo que esse número aqui, você está percebendo que esse número aqui, ó, 9.801, é a mesma coisa que o 9.800 mais 1? Você está vendo que esse número aqui, ó, 998.001, é a mesma coisa que o 998.000 mais 1. Se você testar o próximo, aqui, ó, 9.999 e elevar ao quadrado, vai dar isso aqui, ó. Vai dar, nossa, que número alto, né? 99.980.001. Acho que eu falei até errado, né?
É 99 milhões, isso mesmo, 99 milhões 980.001. Olha que interessante. Tá vendo? Até coloquei errado aqui. Então, pessoal, para qualquer número com qualquer quantidade de noves e com a quantidade de zero, 1 a mais, o menor número que a gente pode somar para obter um quadrado perfeito é a letra A, é 1, pessoal. Questão difícil, eu reconheço, questão difícil. Sacanagem colocar, né? Sacanagem o IFRJ colocar uma questão dessa? Bom, não sei se é sacanagem, tá? A verdade é que foi uma prova mais difícil. Eu falei isso lá no início do nosso vídeo. Questão de número 28 agora, questão de geometria. Vamos lá. Imaginemos que a figura abaixo é o logotipo de uma empresa de tecnologia que busca utilizar ferramentas de inteligência artificial no auxílio de empresas do ramo da construção civil. Aí nós temos essa figura aí, ó, tá bom? Esse triângulo que você está vendo aí. E aí agora ele vai mencionar o seguinte: sabendo que os pontos M, N e O são pontos médios, respectivamente, dos segmentos AB, BC e GC, e que a área do triângulo NOG vale 0,25 metros quadrados, assinale a alternativa que apresenta em metros quadrados a área do triângulo ABC. Então, nós temos a área desse triângulo cinza que você está vendo aí, desse triângulo pintadinho, está aqui, ó, que é 0,25. Então, vou botar aqui, ó, a área do NOG, pode ser assim, 0,25 metros quadrados. E nós queremos a área do triângulo ABC. Por que você coloca S, professor Luiz Antônio? De superfície, tá bom, pessoal? Você que talvez aí nunca tenha estudado área ou tenha estudado pouco, é superfície, beleza? Bom, informações que nós temos. Nós sabemos que os pontos M, esse ponto que está aqui, ó, o ponto N e o ponto O, são pontos médios. O ponto M é ponto médio do lado AB, o ponto N é ponto médio do lado BC. E o ponto O, que está aqui, é ponto médio do lado CG. Ou seja, dividem em segmentos na metade. Então, o segmento AM, aqui, ó, tem a mesma medida do segmento BM. O segmento BN tem a mesma medida do segmento CN. Tá vendo? E o segmento OG tem a mesma medida do segmento OC. Tá bom? Existe uma propriedade, pessoal, em geometria que relaciona os pontos médios dos lados de um triângulo, tá bom? Esse segmento MC é uma mediana, é a mediana relativa ao lado AB. O segmento NA é a mediana relativa ao lado BC, tá bom? Então, o que acontece? Se você tem o encontro de duas medianas aqui, que é o ponto G, então a gente pode afirmar que G é chamado de baricentro. Baricentro do triângulo. Baricentro é o nome do ponto de encontro das medianas de um triângulo. Mas, professor Luiz Antônio, só tem duas. Eu sei, mas o ponto de encontro de duas medianas, analogamente, vai ser o ponto de encontro de três medianas. Se eu marcar aqui no lado AC um pontinho aqui e chamar de ponto médio, por exemplo, ponto P, e esticar uma linha aqui do ponto P até o ponto B, vai passar pelo ponto G ali, ó. Tá bom? Vai passar. Aqui no meu desenho não passou muito, mas vai passar. Olha lá, ó. Agora sim nós temos as três medianas. Beleza? Bom, qual é o pulo do gato aqui, pessoal? O que o problema está mencionando? Não é? Como nós temos as três medianas aí agora desenhadas, nós temos aí uma sequência, nós vamos fazer aparecer uma sequência de triângulos, todos eles com a mesma área. É, professor Luiz Antônio? Sim. Eu vou até traçar essas linhas de outra cor, vou traçar essas linhas em rosa para você. Bom, então aqui, ó, aqui é ponto médio, né? O ponto O. Vou traçar aqui um ponto médio aqui do segmento AG.
Aqui um ponto médio. Tá legal? E vou traçar um ponto médio do segmento BG também. Aqui, ó. Beleza? E agora eu vou ligar o ponto P até o ponto O ponto P até o ponto, deixa eu chamar esse ponto aqui de T. Vou ligar também o ponto M até o ponto T. Vou ligar o ponto M até o ponto, deixa eu chamar esse pontinho aqui de ponto H, esse aqui, ó. Então, vou ligar aqui, ó, M até H e vou ligar H até N. Olha que interessante, pessoal. Nós fizemos aparecer vários triângulos e todos esses triângulos têm a mesma área. Ué, Luiz Antônio, tem a mesma área? Sim, todos eles têm a mesma área. Eu vou explicar para você por quê. Quando você tem um triângulo assim, ó, tem um triângulo qualquer, tá bom? Triângulo qualquer aqui que eu vou chamar de PMG, por exemplo. Beleza? Bom, nesse triângulo PMG, se eu marcar aqui um ponto médio aqui, ó, do segmento MG, e ligar aqui o ponto P a ele, tá bom? Vou chamar aqui de ponto H. Você dividiu esse triângulo em dois triângulos de áreas iguais. Por quê? Porque isso aqui é ponto médio, ó. Tá vendo? A base foi dividida em duas partes iguais. Então, esse triângulo aqui rachurado à esquerda tem a mesma área desse triângulo aqui rachurado, tá vendo? À direita. Então, agora você pensa comigo. Olha só. O triângulo que está pintadinho aqui, que está sombreado, ó, o triângulo OGN, ele vai ter a mesma área desse outro triângulo aqui, do triângulo ONC. Vai ter a mesma área. Por quê? Porque o ponto O é ponto médio. Aí, pessoal, isso vai acontecer também com o triângulo POG, com o triângulo POC, vai acontecer com todos eles. Então, na verdade, o que acontece? O triângulo ABC, ele tem quantas vezes a área do triângulo ONG? É só a gente contar aí, só a gente verificar quantos triângulos tem. Eu já pintei 4 aqui. Aqui, nós vamos ter mais 4 triângulos, aqui, ó, mais, ó, 1, 2, 3 e 4. E aqui eu vou ter mais 4. Aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Tá vendo? Então, quantos triângulos apareceram aí pequenininhos no total? Quantos triângulos? Nós temos um total de 12 triângulos. Correto? Eu vou até numerar eles aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tá vendo? Então, pessoal, olha que fácil. Fácil agora, né? Fácil agora. A área do triângulo ABC é 12 vezes a área do triângulo NOG. Só que a área do triângulo NOG, nós sabemos. Que o problema falou. Está aqui, ó, a área do triângulo NOG é 0,25 metros quadrados. Então, a área do triângulo ABC vai ser 12 vezes 0,25. Com isso, a área do triângulo ABC, olha que interessante, é 3 metros quadrados. Acabou a nossa questão. Questão difícil também, tá bom? Não venha me dizer, professor, questão é bananada. Não é bananada não, tá? Não é bananada porque não é qualquer aluno, não é todo aluno do ensino fundamental, nem aluno de ensino médio. Tem aluno do ensino médio que não sabe isso. Bom, candidato, vamos lá. Você já resolveu questão de conjunto? Probleminha com conjunto? A 29 é um probleminha com conjunto. Se você nunca resolveu um problema desse tipo aí, você vai ficar um pouco perdido. Mas se você já assistiu videoaula, principalmente aqui no nosso canal, já viu problemas semelhantes, você vai se situar. Vamos lá. Uma pesquisa foi realizada com 55 alunos sobre o uso das inteligências artificiais X, Y e Z e constatou que, agora vem as informações, ó, cada um deles utilizam pelo menos uma das 3 inteligências artificiais mencionadas na pesquisa. 25 preferem a inteligência artificial X, 32 preferem a inteligência artificial Y, 33 preferem Z
5 utilizam as 3 inteligências artificiais. E aí, olha a pergunta da questão 29. Pode-se concluir que a quantidade de alunos que utilizam exatamente 2 inteligências artificiais é igual a quanto? Então, como eu falei, é um probleminha de conjunto. Nós podemos resolver essa questão utilizando o diagrama de Venn. Então, esse aqui é o nosso diagrama, tá bom? Aqui é onde eu vou distribuir as informações que estão no texto, ó, tá bom? Isso aqui é o meu universo. Nesse grande universo, pessoal, eu tenho um total de 55 alunos. Eu vou colocar esses 55 aqui em cima, beleza? E agora vamos distribuir, vamos lá. Bom, 5 alunos utilizam as 3 inteligências artificiais. Então, eu vou colocar esses 5 aqui no meio, tá bom? E agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Utilizam as inteligências artificiais X e Y, mas não utilizam Z. Eu vou colocar um A aqui. Utilizam X e Z, mas não utilizam Y. Vou colocar um Bzinho aqui. Utilizam Z e Y, mas não utilizam X. Vou colocar um Czinho aqui. E agora vamos para as inteligências artificiais maiores, ó. 25 preferem a inteligência artificial X e Y. Mas eu já tenho lá no meu desenho essas 3 quantidades, ó, A, B e 5. Então, aqui eu tenho que fazer a diferença, tá bom? Tem que colocar aqui, nessa região, a diferença entre essas quantidades. Então, eu vou ter 20 menos B menos A. Ou 20 menos A menos B, né? Vou colocar assim que é melhor. Menos A menos B. Professor Luiz Antônio, eu não entendi. Vou repetir para você. Eu fiz 25 menos... Aí a soma desses 3 valores, ó. A mais B mais 5. E o que que dá isso aqui, ó? Dá 25 menos A menos B menos 5. Claro que se eu fizer 20, que está aqui, 25, que está aqui, menos esse 5 aqui, nós vamos obter 20 menos A menos B. Espero que você tenha acompanhado. Como eu falei, se você nunca assistiu a videoaula de questões de problemas com conjunto, você vai ficar meio perdido mesmo, tá bom? É absolutamente normal, mas tem videoaula de problemas de conjunto aqui no nosso canal. Agora nós vamos para o conjunto Y. Quantos preferem Y? 32. Tem que utilizar o mesmo raciocínio agora. Vou fazer 32 menos A menos 5 menos C. Então, vou ficar com 27 menos A menos C. Tá bom? O que que eu fiz, professor Luiz Antônio? O que que você fez aí? Eu fiz isso aqui, ó. 32 menos A mais C mais 5. Eliminando parênteses, ó. 32 menos A menos C menos 5. Se você subtrair 32 e 5, você vai obter 27. Então, você vai ficar com 27 menos A menos C, como eu encontrei aqui, ó. Beleza? Mesmo raciocínio agora para o conjunto Z. Vamos lá. O conjunto Z, nós temos 33 que preferem a inteligência artificial Z. Então, eu vou fazer 33 menos as 3 quantidades que já aparecem aqui dentro do conjunto Z. Ó. Então, como é que vai ficar isso? 33 menos 5 dá 28. Então, nós vamos ter 28 menos B menos C. Ok? Tá bom? Vou fazer aqui para você, de novo. Ó. 33 menos B mais C mais 5. Eliminei o parêntese, 33 menos B menos C menos 5. 33 menos 5, 28. 28 menos B menos C. Encontrei essa expressão aqui que você está vendo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos equacionar o problema. Nós vamos somar tudo isso aí que aparece no nosso diagrama e igualar a 55, porque 55 é o total de elementos do nosso universo, tá bom? Esse 55 que está aqui em cima aqui. Então, a equação vai ficar da seguinte forma, ó, pessoal. 20 menos A menos B. Tá aí, ó.
Então, somei todo mundo, ó, 20 menos A menos B, que está aqui, mais 27 menos A menos C, que está aqui, mais 28 menos B menos C, que está aqui, mais A mais B mais C, que são os três aqui, ó, A, B e C, e mais 5, que é esse 5 que está no meio, que é a interseção dos três. Isso tem que ser igual a 55. E agora nós vamos resolver essa equação achando os valores de A mais B mais C, que é o que nós desejávamos. Ao somar, ó, 20 mais 27 mais 28 mais 5, nós vamos obter 80. Então, vamos ficar com 80, tá bom? E agora nós vamos cancelar os termos simétricos, porque tem termo simétrico aí. Olha só, esse A que está negativo aqui, ó, eu vou cancelar com esse A que está positivo aqui. Esse B que está aqui negativo, vou cancelar com esse B que está aqui positivo, tá vendo? Esse C que está aqui negativo, ó, vou cancelar com esse Czinho que está positivo aqui. Então, vai sobrar só menos A menos B menos C do lado esquerdo da nossa igualdade igual a 55. E agora, pessoal, ó, 80 menos 55 vai ser igual a A mais B mais C. O que eu fiz? Mandei o menos A, menos B e o menos C para o outro lado da igualdade, foram positivos, e esse 55 foi para o lado esquerdo negativo. Olha que interessante, o que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos que A mais B mais C é igual a 80 menos 55, que dá 25. Acabou a nossa questão, a resposta é essa. Por quê, professor Luiz Antônio? Porque pensa comigo. Porque a quantidade de alunos A preferem X e Y, mas não preferem Z. A quantidade de alunos B preferem X e Z, mas não preferem Y. E a quantidade de alunos C preferem Y e Z, mas não preferem X. Ou seja, a quantidade de alunos que preferem exatamente duas inteligências artificiais está aí, 25 alunos. Acabou a questão, pessoal. Vamos voltar aqui agora, ó. Você vai observar que o gabarito, tá vendo? É a letra C. Acabou aí, ó. Questão 30, para finalizar a correção de matemática da prova do IFRJ desse ano aí, 2024, para ingresso no ano de 2025. A inteligência artificial CREA permite a criação de diversas figuras planas ou espaciais, bastando para isso inserir o nome da figura que deseja e que seja criada. O octógono regular a seguir foi gerado por esta inteligência artificial. E aí nós temos um octógono regular aí, ó. Olha que interessante aí. Beleza? Continuando a leitura do problema. Supondo que este polígono tenha 2 centímetros de lado, pode-se concluir que sua área em centímetros quadrados é um número que se encontra compreendido entre... Então, olha só, o polígono que está aí, que é um octógono regular, tem 2 centímetros de lado. Pode-se concluir que sua área, nós queremos calcular a área de um octógono regular que tenha 2 centímetros de lado, pessoal. Para explicar melhor para você essa questão, olha só, vou partir de um quadrado, tá bom? E desse quadrado, eu vou marcar alguns pontos aqui com o intuito de construir um octógono regular, tá bom? Então, tá aí, ó, o octógono regular formado a partir de um quadrado. Então, esses 8 lados aqui que você está vendo, eles são congruentes, tá vendo? Estou fazendo uma marcaçãozinha em cada um desses lados, e cada um desses lados mede quanto? Mede 2 centímetros, ó. Bom, por que eu gosto de utilizar essa estratégia? Porque se você observar aqui, ó, nos 4 cantos do quadrado, observa bem, olha bem aqui, ó, nós temos, pessoal, vou destacar em rosa para você, ó, 4 triângulos retângulos aqui, ó, rachurados em rosa. Ó, aqui tem um triângulo retângulo, aqui tem um triângulo retângulo também que eu estou rachurando em rosa, tá vendo? Aqui tem outro triângulo retângulo que eu estou rachurando em rosa, e aqui tem outro triângulo retângulo. E cada um desses triângulos retângulos, pessoal, tem hipotenusa 2 centímetros. Esse 2 centímetros é exatamente a medida do lado do nosso octógono, tá bom? Bom, eu vou calcular a medida dos catetos desse triângulo retângulo, tá bom? Vou chamar os catetos desse triângulo retângulo, cada um vou chamar de x. Eles são iguais, claro que esse triângulo retângulo é um triângulo retângulo isósceles, tá bom? E vou aplicar
o Teorema de Pitágoras. Aplicando o Teorema de Pitágoras aqui, nós vamos chegar ao seguinte resultado. O quadrado da hipotenusa, que é 4, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Chegamos à conclusão que o valor de x é raiz de 2. Então, pensa comigo, cada lado do quadrado grande que eu mencionei para vocês, olha só, tem lado valendo, pessoal, 2 mais 2 raiz de 2. Por quê? Ó, essa medida aqui vale raiz de 2, essa medida aqui vale raiz de 2, e essa medida aqui vale 2, né, que está aqui, ó, vale 2. Então, nós temos um quadrado cujo lado é 2 mais 2 raiz de 2. Tá bom? Eu vou calcular a área desse quadrado. Como é que a gente calcula a área de um quadrado? É só elevar a medida do seu lado ao quadrado. É assim que a gente calcula a área de um quadrado. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a área total do nosso quadrado, do quadrado grande. Tá bom? Do quadrado grande. E a essa medida, dessa medida, que é 2 mais 2 raiz de 2 ao quadrado, nós vamos retirar, olha só, a área de 4 triângulos retângulos isósceles. Cada um dos 4 triângulos retângulos isósceles nos cantos tem essa área aqui em rosa. Tá vendo? Como nós sabemos que a medida dos catetos dele são x, ó, tá vendo? A área dele vale o quê? Vale x ao quadrado sobre 2. Só que x ao quadrado sobre 2, pessoal, x ao quadrado a gente já tem. Nós já temos a medida de x ao quadrado. Está aqui, ó, x ao quadrado vale quanto? Vale 2. Entendeu? Ou seja, a área de cada um desses triângulos aqui, ó, é base vezes altura dividido por 2. A base é x, a altura é x também, que vai dar x ao quadrado dividido por 2. Tá bom? Como x ao quadrado vale o próprio 2, pessoal, a área, tá vendo? De cada um desses quadradinhos aí é 1. Beleza? Então, é assim que nós vamos calcular a área do nosso octógono regular. Tá bom? A área do quadrado, que é essa medida aqui, ó, 2 mais 2 raiz de 2 ao quadrado, menos a área dos quatro triângulos equiláteros que tem na ponta aqui, ó, que eu estou destacando na figura para você em vermelho. Quando a gente calcular essa diferença, aí nós vamos estar calculando a área do nosso octógono regular. Vamos lá, então, ó, produto notável. Espero que você saiba calcular aqui o produto notável. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse 2 raiz de 2 aqui, se a gente elevar ao quadrado, pessoal, isso vai dar 8. Beleza? Menos 4. E agora, olha que interessante, nós vamos poder cancelar esse 4 positivo com esse 4 negativo aqui, porque eles são simétricos, ó. Tá vendo? Então, a área do nosso octógono regular é dada por 8 raiz de 2 mais 8. É claro, pessoal, que nós vamos colocar o 8 em evidência, né? Ó, então, vai ficar 8, que multiplica raiz de 2 mais 1. Isso aqui é caso de fatoração. E agora, nós vamos utilizar a aproximação para a raiz quadrada de 2, que é 1,41. Isso aqui é o valor da raiz de 2 aproximado, não é exato, tá bom? Você tem que saber algumas raízes aproximadas aí, ó, para a gente utilizar, para te resolver questões. Então, o resultado vai ser 8, que multiplica aqui, ó, 1,41 mais 1, ou seja, 8 vezes 2,41, pessoal. Nós vamos encontrar aí um valor aproximado de 19,28. E esse valor, pessoal, é um valor que está entre 18 e 20. Acabou a última questão da prova do IFRJ do ano de 2024.